Você está escutando o especial do mês do horror do Masmorra Cast. Opa, horror, medo, desespero, pessoal. Aqui é o Douglas, colaborador do Masmorra Cast, recomendando um filme de terror para o especial 31 Dias de Halloween. É sempre uma honra participar dos projetos macabros da Angélica Hellish e do Marcos Noriega, né? Os ouvintes que adoram o terror, o suspense, né? O que ouviram, por exemplo, o podcast de Halloween do Masmorra Cast sobre os filmes de terror holandeses, já devem estar familiarizados com O Silêncio no Lago, Sporlos, né? Obra que tem uma pegada claustrofóbica, né? Uma das cenas mais claustrofóbicas e desesperadoras do cinema, né? Você realmente parece que foi enterrado vivo, é um horror, né? Eu queria tratar hoje sobre essa questão da claustrofobia, né? Hollywood já falou dessa sensação tenebrosa, né? Do medo de você estar preso, fechado, trancado, né? Quem é que não lembra da personagem da Uma Thurman no Kill Bill 2, né? Ela é enterrada viva, aí ela dá soco no caixão, né? Dá soco em 7 palmos de terra para fugir, né? O Adrien Brody, ele tá naquele filme preso num caixão, né? O Camisa de Força, né? E tem também aquele filme, cara, que é muito bom, das moças alpinistas, né? Que elas foram presas lá nas profundezas de umas cavernas escuras, né? Apertadas, cheia de criatura do mal, de monstro assassino, né? O filme O Descente, Abismo do Medo, né? Assim, por coincidência, Kill Bill 2, né, é de 2004, o Camisa de Força e o Abismo do Medo são filmes de claustrofobia lançados em 2005, né? No especial de hoje, né, do Masmorra Cast, na recomendação, eu acredito que a gente pode ficar, na minha opinião, com o melhor filme de claustrofobia lançado em 2005, né? Que é uma obra de nada mais, nada menos que o Lorde, né, do biopunk japonês, né, o diretor Shinya Tsukamoto, que foi tema recente de um programa do podcast que eu participo também, que é o Podtrash, né? Então eu recomendo hoje o média-metragem, o Haze, de 2005, né? Ele só tem 48 minutos, né, de duração, mas ele parece ser um filme bem maior, né? Isso porque a agonia, assim, você vai experimentando junto com o personagem, né? A agonia vai se estendendo, parece que não acaba. O protagonista ele vai saindo de uma situação horrorosa para outra pior ainda. E o negócio vai escalonando de uma forma assim, absurda, né? Quem conhece o diretor, né, o Shinya Tsukamoto, o estilo é frenético, é sujo, é grotesco, é cyberpunk, é um ataque aos sentidos, né? É uma opressão para o corpo humano, né? O filme é cheio de body horror, né? Tem as insanidades, né? Assim, a união do indivíduo com a máquina, né? E ele é o criador da obra-prima, né? Tetsuo, da Iron Man, né? Filme de 89. E, assim, o Haze, né, na minha opinião, é um ataque ao sentido também, né? Se o Tetsuo é aquela porra louquice, né, industrial, do metal, tem a icônica furadeira peniana, né, do Homem-Máquina, tem aquela trilha sonora de noise, de batistaca incessante para agredir o ouvido, né? O Haze, ele procura agredir o tato, né? Eu acredito, né? Porque tem cenas da pele sendo arranhada, sendo destruída, o personagem vai tateando no escuro, vai se afogando, ou literalmente ele vai batendo a cabeça na parede, né? Então vamos falar um pouquinho do filme, né?
O protagonista, ele acorda no escuro, no meio do nada, né, emparedado, né? Ele é interpretado pelo próprio Shinichi Tsukamoto, né? Ele tá numa situação, no mínimo, né, um pouco inconveniente, um pouco insalubre, né? Ele tá com um corte de faca gravíssimo no abdômen, né? Então ele tá sangrando sem parar. Ele tá emparedado, né? Tem um monte de duto escuro, de concreto, cano enferrujado, cano cheio de arame farpado para todo lado. Ele não tem ideia nem de quem ele é e nem de como é que ele vai escapar, né? Então, assim, a desorientação é máxima, né? Ele não tem memória, tá tudo escuro, tá tudo enferrujado, tá tudo úmido. O movimento dos braços e das pernas dele é limitado, né? Tem uma hora no filme, né, que ele tenta fugir se arrastando pelas paredes, centímetro por centímetro, né, tateando por buraco pela parede, né? E aí ele vai perdendo sangue e ele vai desmaiando. Aí quando ele acorda, ele aparece num lugar diferente, num lugar pior desse labirinto terrível, né? Isso me lembrou um pouco aquela franquia de terror do Cubo, né? Quem conhece, né? Aí tem uma hora que ele acorda, ele tá com os dentes agarrados num cano enferrujado e as pontas dos pés pendurados num vão para ele não cair e as mãos num arame farpado da parede, né? Ele não consegue levantar os braços, né? Assim, tem outra hora que ele, pra vocês terem ideia, que ele cai de cabeça para baixo pelo duto. E aí ele tá naquela situação, né, sem luz, de cabeça para baixo, ele tem que usar a força do próprio braço para voltar para a posição original. É um horror, né? O filme literalmente é o desespero desse protagonista, vamos dizer assim, percorrendo um útero, um intestino de ferro, de concreto, né, passando por cadáveres mutilados, porque vai ter cadáver, né, na história, por lugares escuros, por lugares assim perigosos, sem esperança, literalmente, de achar uma luz no final do túnel, né? E aí, assim, né? Ele encontra uma moça também ferida no abdômen, né? E eles têm que se arrastar juntos ali para encontrar a saída. Aí tem um tanque, né, gigante, com toneladas de pedaço de cadáver, né? Gente que foi afogada ali no esgoto, né? E aí tá tudo ali naquele tanque. Eles sabem que o único lugar para fugir é por um duto, por aquele tanque, né? E eles vão caminhando. O teto do duto, né, do tanque, é muito baixo e aí o nível da água vai subindo. E aí tem pedaço de corpos, de cadáver, de mão, né? Assim, o nível da água vai subindo, só fica o rosto do personagem para fora, assim, cara. Né? Tá bom pra vocês, né? Assim, o filme é curto, mas o desespero parece eternidade, né? É uma característica do Shinichi Tsukamoto, né? Ele vai editando e vai enxugando os filmes, né? Até o ponto de só ficar o troço mais essencial, mais intenso, mais visceral possível, né? No caso do Tetsuo, era a agonia, né, da metamorfose do ser humano em metal. Aqui a agonia é a claustrofobia, né? É o medo de se afogar, é o tétano, né? É horror, né? Então, assim, né? Conhecendo a obra, né, ele vai falar o Shinichi Tsukamoto, né, de loucura, de alienação, de transformação, de deterioração, né, de destruição da pessoa, assim, num crescente, né, contínuo, que vai sufocando o espectador também, né? Ele vai levando a gente por cenários estranhos, né, que vão machucando o corpo, a mente, né? E assim, é bem possível que, analisando o final do filme, que aliás eu não vou dar spoiler, né, seja possível chegar à conclusão que a nossa própria mente, a nossa própria vida, talvez elas sejam prisões, né? Que a coisa mais assustadora ou aterrorizante, né, que esse tipo de conclusão, né, quer dizer que a nossa vida, a nossa mente, o nosso lugar no mundo, a nossa identidade, a nossa memória, quer dizer que isso tudo são prisões dentro de nós mesmos, né? Que coisa horrível, né? Então, assim, fica aqui a minha recomendação, né? O Haze, do mestre Shinichi Tsukamoto, é um filme curto, mas que vai ficar preso na sua mente, na sua memória para sempre, né? Medo, horror, desespero e claustrofobia.